fue una luz que iluminó un cambio de paradigma para la política cultural en todo el mundo, diría, pero que empezó en Brasil gracias a que él estaba ahí junto a Yuca Ferreira y se les ocurrió algo que fue revelador para muchos, ¿no? Que cuando ingrese plata desde al Estado brasileño para hacer una cosa, que se le ocurra decir, pará, el Estado no puede hacer eso. Vamos a acompañar a esas organizaciones que ya llevan adelante proyectos culturales y que necesitan ser reforzadas, avaladas, legitimadas y visibilizadas por el Estado. Y gracias a eso, que se llamó Puntos de Cultura, tuvo su réplica en los distintos países. Y a él le debemos mucho en ese sentido, porque fue una enseñanza y sigue siendo una enseñanza no solamente para Brasil, sino para Argentina, para Perú, para México, para Paraguay, para Chile, para España, para Ecuador, para Costa Rica, para El Salvador, para Uruguay y para muchos otros países que también van tomando un poco de dimensión de la importancia que tiene la cultura comunitaria para entender que el saber, la experiencia, el territorio y la comunidad tienen que tener su posibilidad concreta, su incidencia política a partir de sus propias realidades, de sus historias y de qué otra forma es posible. Y hoy, que estamos en un contexto donde hay que empezar a construir nuevas agendas que tienen que ver con otras formas de hacer, de producir, simbólica, significativa y económicamente, creo que la cultura comunitaria y todo lo que nos puede enseñar viene a mostrarnos el camino de esas nuevas agendas con la agroecología, con la economía social, con la perspectiva de género, con el ambiente, con lo que somos y con lo que queremos ser. Porque si hay algo que sabemos muy bien, que las salidas son colectivas y son comunitarias. Así que Celio, muchas gracias por estar acá. Les dejo también el saludo de nuestro ministro de Cultura, Tristán Bauer, que estuve recién con él, pero se tuvo que ir a una reunión que lo llamaban medio de urgencia y que quería estar acá en la presentación. Pero los dejo con quien sabe y con quien yo particularmente admiro profundamente. Así que gracias, Celio, por estar acá. Gracias, Fefo. É uma felicidade estar acá. Eu vim ayer, amanhã regresso, mas de fato me sinto em casa acá. Cada um, quando miro assim, percebo assim como há uma amistade, há uma conexão, há um carinho, há um compromisso, né? De cada uma. Hoje eu estava vendo Emília, né? Eu conheci Emília há 10 anos, né? Estava em La Paz, Valente, no primeiro congresso da Cultura Viva comunitária. Pelo menos foi quando observei assim, mais diretamente, né? E já estava percebendo Emília haciendo sua conferência cá, com Suninha, dando alimento para ela em seus pechos e falando para a gente. Isto é cultura viva comunitária, isso é comunidade, porque este é um processo de vida, não é algo separado, não? Então, estar aqui, Fefo, é uma felicidade. Diego, quando me escreveu, já estou muito atribulado nesses dias agora, em Brasília, porque estou cambiando, inclusive, de casa, todo. Ele disse, para mim é difícil, mas mais difícil é não estar à disposição de Diego. E por que eu estou à disposição de Diego? Porque você está à disposição de sua gente acá, em Argentina. E eu acompanho há muito tempo. Então, sempre que me chamarem, eu estarei, da forma que for. Então, agradeço muito, não? Estava lendo também a abertura de Tristán, acá, do ministro da Cultura. Este livro já está listo em PDF, não? Mas é diferente assim. Eu sei ler apenas em papel. Creio que he leído pouca coisa. Eu leio muito, desde ninho, assim, muito mesmo.
mas não consigo, tenho que ter o livro. Felizmente, o livro se prevaleceu, ¿no? As outras coisas se transformou em algo mais virtual, mas creio que muita gente tem essa relação de carinho. Então, ver o livro em papel, impresso, para mim também é uma grande emoção. Então, agradeço. Eu tenho somente a agradecer. E quero ler algumas coisas, porque muitas vezes também sou invitado para falar, porque às vezes Célio Turino, secretário de Cidadania Cultural em Brasil. Sim, este foi um momento e foi muito importante que eu ocupei esse espaço para poder transformar as ideias em coisas reais, não? As coisas que a gente faz, não? Mas o que mais me gusta é de ser apresentado assim, Célio Turino, latino-americano, não mais brasileiro, não argentino, não peruano. Uma mescla de tudo isso, me encontrar com esta humanidade. E digo com muita sinceridade isto. E também como alguém que gosta de... que a partir de agora vai falar cada vez menos, mas que falarei escrevendo, falarei observando as pessoas. Me gusta observar as pessoas. Creio que é o que mais me gusta ser. Creio que quando estamos em uma nação pública, em uma nação, seja de governo ou pública, em cada comunidade, não? Quando conseguimos nos conectar com a gente, perceber assim, os momentos sencillos de cada um, percebemos que a humanidade tem esperança, não? Por mais obscuro, por mais difícil que seja o momento, nós encontramos essas esperanças. E me gusta observar detalhes, não sei, é assim que quero ser, e quero também falar pelo que escrevo, né? Por que o título? Por todos os caminhos. Porque há uma filosofia que é mais aprofundada que na política pública, que na política de governo. É uma filosofia que se hace caminhando. Por isso, peripatética, como os discípulos de Aristóteles assim, caminavam e construíam o conhecimento. A filosofia comunitária da gente se hace assim, de uma maneira artesanal, de uma maneira sencilla, em que a gente aprende caminhando. Então, por isso eu escolhi esse título, Por Todos os Caminhos. E há muitos caminhos para aprendermos e para construirmos uma filosofia que tenha uma ontologia, que tenha um sentido próprio, que precisa ser mais percebido. Eu creio que quando o mundo perceber o que pode encontrar mais ao alcance de suas mãos, encontraremos soluções mais palpáveis, mais concretas para o mundo. Vejamos o que está acontecendo agora em Gaza, não? Há um genocídio, não? Há um morticínio. Isto me atormenta por demais esses dias. A mim não. Creio que a todos vocês acá, há muita gente, não? Perceber que há máquinas para cortar as pernas, há ninhos que estão dentro de escombros, há um assombro total, ninhos e ninhas que não choram, que estão perplexos com a situação, não? Este é o momento em que vivemos. Este é um momento, ayer em São Paulo estava 41 graus. São Paulo nunca teve esta temperatura, porque por estar em uma sierra, cerca do mar, mas está no alto a 800, 900 metros, sempre a temperatura máxima é 36 graus, 37. Creio que oficialmente não se marcou 37 no século XX, mesmo no XXI. Ayer se marcou 41 graus, não? Então, estamos em um momento muito, muito duro, não?
E assistimos, assim, um genocídio com os palestinos em Gaza. Nada justifica o que está se fazendo com eles. Também não se justifica o atentado terrorista de Hamas, que é a mesma coisa que o governo lá de Israel. É a mesma. São fundamentalistas de extrema direita de um lado e de outro, não? No meio é o povo de Israel, é o povo de Gaza, e nós outros nos deixamos nos desumanizar e consentimos que essas coisas ocorrem. Acá, com este livro, já viajei muito, não? Espero continuar viajando, talvez um pouco menos. Me invitem, me gusta ir, mas talvez num ritmo um pouco menor. Mas a cada história, eu pensava que deveria compartilhá-las com as pessoas. Elas não poderiam se quedar somente comigo. Então, por isso que escrevi este livro. Da mesma forma que escrevi o outro, sobre os pontos de cultura em Brasil, a construção. O outro eu escrevi basicamente em hotéis e aeroportos. Enquanto eu estava viajando de um para outro lugar. Estive em 600 comunidades em Brasil, como secretário, em 6 anos. E muitas regressando várias vezes. Foi uma bendição acordar com os indígenas e ao Alapiti, com os Axaninca, em favelas, em comunidades rurais. Não era certo que eu guardasse essas histórias para mim, como também não era certo guardar essas histórias da América Latina para mim. Por isso o livro. Eu vou ler alguma coisa. Argentina. Escrever sobre a Argentina é falar de nós outros, escrevendo sobre a luz e a oscuridade, os extremos, lo diverso, glaciares e desertos, pampas e montanhas, las montanhas de los 7 colores em arco-íris, las montanhas nevadas, la puna, el cielo es todo azul, el tiempo nublado e la umidade, el rio que es mar, la sequidad. Buenos Aires e sua densidade populacional reunindo todo um país em uma sola zona urbana. El vazio de pessoas, caminhos intermináveis e horizontes hasta donde alcança a vista. Las demás ciudades reinantes, Rosário, Santa Fé, Córdoba, Resistência, San Antônio de los Cobres. Eu estive em San Antônio. Jujuy, Mendonça, Salta, Rivadavia, de Emília. Gaúchos, crioulos, índios, espanhóis, imigrantes, los que vinieron de tão lejos e hace mais tempo, e los que chegam tão cerca em el tiempo presente, las sombras, las luces, la oscuridad, los cafés e las confeitarias, los cafés e las confeiterias, las conversaciones, los encuentros, las livrarias, no mejor de Buenos Aires, depois de su gente. La cultura del barrio, los empreendimentos familiares ou comunitários, la educação. A Argentina ha abraçado a cultura viva comunitária, articula, milita, luta, realiza suas marchas épicas, como as organizadas por Balan, crea, recrea, se encontra, abraça. Quer verdade, justiça e reparação. É consonância e dissonância, consenso e dissidência. Em Argentina, nos tornamos semelhantes. Em Argentina, as histórias paralelas se encontram. Já escrevi um pouco sobre isso, porque já ouvi histórias paralelas assim. Eu já fui contando. Uma delas, quando visitei
a organização de Inês Sanguinetti, Criar Vale a Pena. Eu conheci uma bailarina que vivia na favela, cerca del Criar Vale a Pena, Romina. Romina era hija de uma indígena que veio do Chile. Sua madre foi violada por seu padre. Romina, vivendo acá em uma favela, foi violada por seu tio, assim. Encontrou seus processos de humanidade com sua arte e ela se apresentou somente para eu, assim, com alguns passos, e contou sua história. Acá uma fotografia dela e se libertou. Se libertou por el poder da arte. Não há nada mais poderoso no mundo que a arte. Por quê? Porque a arte ativa todos os nossos sentidos. E ao ativar todos os nossos sentidos, a arte permite que nos encontremos mais cercanos da verdade. Porque a verdade absoluta não existe. Mas há como se aproximar da verdade. Mas para isso há que ver por diversos ângulos. E a arte permite isto, porque ela ativa não somente a inteligência racional, como também as outras inteligências todas. E assim nos percebemos mais dentro desse processo de verdade. Romina, eu conto a história de Romina, não vou acá colocar. Mas ao lado de Romina eu estava com uma outra mulher, que não vou nomeá-la porque ela me deu seu depoimento de uma forma mais sigilosa. Mas eu conto esta história, porque ela também pediu para que eu contasse. Uma mulher de alta classe, acá de Argentina, de élite, e que viveu uma situação semelhante. Durante a ditadura militar, seus padres, ela era mesmo do sistema dominante, não? Seus padres morreram, ela foi adotada por sua tia e seu tio, que era general do regime, foi abusada junto com sua irmã. Onde esta mulher encontrou sua humanidade? Com trabalho de arte em Vila 31. Romina e esta outra minha amiga, que não vive mais em Argentina, se encontraram assim, para mim. Elas nunca se encontraram juntas, mas se encontraram paralelamente. Foi quando eu pensei em falar sobre as histórias paralelas que se estabelecem. Em busca dessas histórias, estive também com Silvia Bove, em Mendoza, não? Que tem um trabalho muito lindo como artista plástica. E ela faz uns objetos blandos, assim, uns animais fantásticos. E eu estava visitando seu espaço em um bairro, não era exatamente em Mendoza, era em Coria, que é na área metropolitana. E me chamou a atenção que eu caminhava por umas cajas que que estavam nombradas assim: felicidade, amor, vizinhança, vecindade, honor. E me chamou a atenção como se nombravam as cajas. E também estava vendo um trabalho muito bonito de Silvia, estava alegre. Mas tentei conhecer um pouco mais a história. Sim, como se constituiu esse bairro? Antes era uma vinícola, que foi urbanizada. Ela era uma vinícola de um viejo agricultor, imigrante, de um médio agricultor, que era uma pessoa aberta. Sua esposa tinha uma grande biblioteca, eles tinham uma grande biblioteca em sua casa e abriam a biblioteca para a gente rural, faziam lá as fiestas, mas não, nada demais, assim, não era uma coisa militante nem nada.
hasta que um dia invadiram a casa deste viejo vitinicultor, Ceruti, lo sacaram de sua casa, ele com seu irmão, que também era dueño do espaço, los transportaram para cá, para Esma, e lo torturaram, e los obrigaram a transferir a posse dessa propriedade para o triunvirato de Macera e de outros. E depois eles nunca mais foram vistos. Dizem que foram atirados por el Mar del Plata, por el Rio de la Plata. Não? O que chamou muito a minha atenção, e busquei contar essa história, foi exatamente a escolha de los novos dueños do barrio com os nomes, em nombrar as calles dessa maneira. Amor, humildade, temperança. Resolvi contar essa história, que também soube, eu he lido, inclusive, livro de la nieta de los Ceruti, porque a família se desplaçou, assim, foi viver fora da Argentina e tudo mais. Não? E assim, percebi também uma proximidade, porque no dia que estava vendo um pouco isso, quando vi a casa de los viejos, que agora se foi transformada em um espaço cultural. Silvia me avisou, há menos de um ano que se concretizou isso. Há uns 6, 7 anos que eu estive lá. Eu vi cerca da casa, do outro lado, tinha assim, a casa cá, uma praça, do outro lado, o ponto de cultura comunitário, chácaras de correria. E eu estava sentado, imaginando toda essa história de roubo, de desumanização completa, não? E apareceu uma ninha. E essa ninha estava brincando com um jogo de amarelinha, raiuela. Raiuela, né? Rachuela. Aí me remeti a Cortázar. Porque as histórias são assim. Se avança algumas casas, se regressa a outras. Não? Se pula de páginas, e não se las atravessa, e se encontra na página mais adelante, e se volta. E essa ninha estava brincando. E eu na praça, observando essas duas histórias, esses momentos, e vendo também a beleza da arte de Silvia. Não? Então, esse livro conta essas coisas. Inclusive porque, nesse processo, para conhecer a história dessa minha amiga, não, que foi também abusada por seu padre general, por seu padre, não, seu tio, não, porque foi adotada por eles no período, eu fui à Vila 31. Eu estive na Vila 31 por 2 motivos, por ela e também porque, em verdade, este livro eu escrevi muito inspirado em uma pessoa que pediu para que eu escrevesse, que foi um outro argentino, Jorge Bergoglio. Sim, porque quando estive com ele, estive algumas vezes. Infelizmente, quando hicimos o encontro, ainda realizaremos o encontro de outra forma, porque me recordo muito de uma conversação com Emília e sua madre, que foram para aquele encontro, e queria muito que ele pudesse estar também, mas não foi possível, porque ocorreu um problema. Ele tinha muitos problemas, não? E naquela semana não foi possível. Mas, quando apresentei o livro de Brasil e também contei uma série de histórias do que estava vendo, ele disse, mas você tem que
escrever essas histórias da América Latina. E era necessário ir para a Vila 31, porque a Vila 31 tinha um papel fundamental na construção do ser, Jorge Bergoglio, do Papa Francisco, que foi um momento que iriam destruir tudo, não? E aí descobri também outro Mujica, não? El cura, e conta um pouco essas histórias, não? Mas estando lá, já tive que encontrar uma outra história também, que eram os curas vileiros, não? Foi um assombro para mim quando conheci esta história, porque nos anos 70, 1 em cada 3 curas argentinos decidiram viver em las vilas, não? Esta foi a informação que me deram. Então, eu fui atrás de um cura vileiro para compreender isso, que não é mais cura, que se casou, que encontrou uma esposa, mas que desenvolve uma nação com os vileiros hasta hoje, não? Então, no livro, eu vou contando disso. A Argentina está muito presente aqui, em muitos capítulos. Mas há outros lugares, e eu vou encerrando um pouco. Assim, quando eu fui a San Antonio de los Cobres, que é o alto, e eu tenho asma, para mim é difícil a altitude, como La Paz, Cusco. Mas eu tinha que ir a San Antonio de los Cobres, porque conheci também uma história de jovens em San Antonio de los Cobres, que eram jovens que se atiravam de uma ponte entre as nuvens. Então, como? Por que jovens se atiram de uma ponte? Eu fui conhecer e escrevo aqui também o porquê disso, não? Mas há outras histórias. E eu vou encerrar um pouco por acá e podemos falar um pouquinho, se querem. Em México, por exemplo. Em México, eu estive no estado de Veracruz. Quando eu cheguei, eu senti um cheiro de enxofre. Creio que é enxofre, não? É cheiro de petróleo, cheiro não é de petróleo. Sufre, em português é enxofre, é sufre, exatamente. É o odor do diabo. Tinha um odor do diabo. E eu fui encontrar uma escola de um pueblo, o pueblo Totonaca. E esse pueblo Totonaca construiu sua escola. É uma escola muito diferente de nós outros, porque é uma escola para que a gente descubra sua vocação. Assim é a educação de los Totonaca. Os niños e as niñas têm que encontrar livremente sua vocação, que está escrita em seu cordão umbilical, mas não se pode dizer a eles é que têm que descobrir. É diferente de nossa educação, que organiza tudo para o mercado de trabalho, que formata tudo. A deles não, a deles tinha 14, nessa escola tinham 14 casas. A casa do algodão, a casa da medicina, a casa da madeira, a casa dos voladores, que são aqueles bailarinos que sobem um palo de 30 metros de altura, se amarram acá em sua cintura, um deles toca na flauta e 4 outros fazem um bailado até o solo. A casa da palavra florida, é o sentido da palavra florida também, a poesia, não? Porque as palavras têm força, né? Então, eu fui compreender esse processo educacional e descrevo acá em um capítulo. Mas o mais interessante que eu ouvi é que esta escola, que se chama El Esplendor de los Artistas, não foi hecha para os niños e niñas Totonaca. Foi hecha para o entorno, para a gente que
azufre, que sentiu aquele odor da explotação de petróleo. E porque os totonaques eram uma escola para os outros. Porque eles não podem viver bem se seu entorno não vive bem. Essa é a história. Dali, em Guatemala há um ponto de cultura de uma pareja que formou, que são dois artistas visuais. Eles decidiram trabalhar com niños e niñas. Nombraram seu ponto de cultura por Frida Kahlo, e onde eles realizam seus talleres, nas casas dos migrantes. Eu não sabia o que era uma casa do migrante em Guatemala. A casa do migrante foi formada a partir de um acordo no governo de Obama para que Guatemala recebesse os imigrantes aprisionados em Estados Unidos e não documentados. Mas não os imigrantes de Guatemala, não, todos de América Central. Então, houve uma dessas histórias e desses momentos, e eles são capturados, levados para Guatemala, e em Guatemala são cerrados na casa de imigrante. A casa de imigrante para niños e niñas. 3 irmãs, uma de 6 anos, outra de 8, outra de 9, no sul do Texas, estavam haciendo travessuras em las calles, como todos os niños e niñas hacen suas travessuras. Foram capturados. Como seus padres não eram documentados, e também não eram de Guatemala, eram de El Salvador, não puderam sacar suas ninhas. E as ninhas foram aprisionadas na casa do migrante, na cidade de Guatemala. O único contato de humanidade que essas ninhas tinham era com este ponto de cultura. Certa vez, esta pareja conversava, como se hace nos talleres. Conversavam assim, e as ninhas que pediram para pintar as nuvens. Essa é uma coisa simples, não? Eu acá estou observando as nuvens. Eu vou pintar, desenhar. Todavia, estavam prisioneiras e não podiam sair de cá, desse espaço. O resto eu conto na história. Então, esse ponto de cultura é isto. É essa história. São esses momentos de valentia, de humanidade profunda, sobretudo nos tempos atuais, em que, por muito tempo, nós outros, eu mesmo, eu sou historiador de formação, eu sempre tive a ideia de que os câmbios são processos de largo prazo. E há que ter paciência histórica para que as coisas se transformem com mais profundidade. Sempre eu creio nisto. Agora não creio mais. Falar de largo prazo para os niños e as niñas de Gaza. Falar de largo prazo para o câmbio climático profundo que está acontecendo agora. Não é mais. Nós vivemos em um tempo de urgência histórica. E temos que compreender isto e fazer o câmbio neste momento, para já. Finalizando. Muitas vezes, Alan, não? Uma vez me perguntou em Guadalajara, como se sente por haver pensado na coisa que agora está em muitos lugares e tudo. Sempre eu me pergunto sobre isso. Mas por que eu creio que ela foi possível? Não foi por
por nenhuma excepcionalidade comigo. Não é assim, não. Eu creio que porque há uma solução que ela é abstrata, é matemática, não? Ponto é um conceito matemático. Eu extraí de um aforismo de Arquímedes, o matemático grego. Dá-me um ponto de apoio, uma palanca, e eu moverei o mundo. Mas assim, foi uma licença. Depois, observando no processo de aplicação, eu percebi que isto foi um momento muito feliz por haver encontrado esta abstração. Porque na abstração matemática del ponto, nós conseguimos extrair assim esse sentido de humanidade mais profunda, como a pareja del Frida Kahlo, que todos os dias, vários dias por semana, se dedica a ir nas casas de imigrantes para ensinar as ninhas e ninhos a desenharem, a pintarem nuvens, não? E eu creio que cada um de vocês hace isso. Seja em Catalina Sur, que é uma coisa que não vi em nenhum lugar. Eu sou uma pessoa que viaja muito, não? Toda a comunidade fazendo teatro, não? Abuelas, adultos, jovens, ninhos, 100 pessoas no palco, não? Uma coisa espetacular e com muita qualidade, porque não se pode abrir mão da qualidade. Aliás, um parênteses, normalmente quando se faz trabalhos em comunidade, assim, ou mesmo quando se pensa em fazer, não se preocupa tanto com a qualidade artística. Mas esta é fundamental, porque se queremos nos aproximar da verdade, que se queremos tocar o coração, não será por la razão, não será por el discurso apenas, será por las palavras floridas, como os totonaca ensinam a seus jovens. Será por los atos floridos, será por um processo de beleza, porque a beleza não é apenas uma estética, a beleza é uma forma de expressão de uma ética. Então, quando eu vejo cada uma e cada um de vocês, eu sei que estão fazendo isto. Por isso são pontos de cultura. São aqueles pontos que permitem que se mova o mundo. Enfim, é o que está cá nesse livro. Graças. Muchas gracias, Celio. Comento que la imprenta se demoró un poquito, por eso no tenemos tantos libros. Acá hay algunos que vamos a intentar repartir a la gente de más lejos, pero el resto que vino después le vamos a acercar alguna de las impresiones que están por venir la semana que viene y que son a color. Los de acá son en blanco y negro. Uno tuyo. Pero también la idea es tratar de que sea algún espacio de ida y vuelta, ¿no? de intercambio. Por ahí si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, una consulta a Celio, este es un buen momento para hacerlo. Y después vamos a darle el espacio a Eduardo Balán y los compañeros que quieren comentar algo también para compartirle junto a ustedes con Celio. Bueno, nosotros somos de la Asociación Cultural La Guitarra. Somos de la Asociación Cultural La Guitarra. Y estuvimos con Celio cuando vino la vez anterior. Sí, exactamente, Celio. Yo te hice una nota en aquel momento en la Universidad de San Martín y estaba pensando, mientras vos hablabas, qué ha pasado en estos 10 años con este padrinazgo que nos has traído a la Argentina de los puntos culturales, como para llegar a estos 10 años y venir a hablarnos por los caminos, por todos los caminos que anduviste y qué experiencia te ha quedado de tantos años de trabajo por los puntos culturales.
Creo que otros pueden hablar. Bueno, nosotros tenemos la Escuela de Lutería, donde enseñamos a construir guitarras y tenemos el apoyo absoluto de Diego y todos los compañeros del Ministerio, y también de Cultura de Provincia. Mañana justamente tenemos una reunión en Puntos Culturales de Provincia, pero la verdad que fue una gran idea, o sea, tenemos que agradecerle mucho esa gran idea que ha traído a la Argentina, por supuesto a todos los demás lugares. Para nosotros es maravilloso y nosotros seguimos con nuestra escuela de lutería, donde han pasado cantidad de alumnos haciendo sus maravillosos instrumentos. También hacemos el concierto de guitarra y por eso ahora le vamos a entregar el último que hicimos el 4 de noviembre en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, estamos cercanos nosotros. Así que muchas gracias por estar, por haber venido, y también a Cultura, al Ministerio desde ese momento que empezó, y ellos que han seguido trabajando, luchando para que el Ministerio se siga conservando y los puntos culturales. Gracias, Diego, gracias a todos los compañeros, Sole y demás. No te nombro porque no recuerdo tu nombre. Pero gracias. Yo soy Adriana Abundis, vengo de Guadalajara, Jalisco, México, que es su casa de todos. Yo quiero decirte, Celio, que no hay camino que exista si no hay una luz, y tu visión alumbra cada camino. Podrá haber muchos caminos, pero sin luz no son nada. Y ese libro seguramente nos alumbra cada paso, cada vivencia, cada sentimiento que debe estar ahí plasmado. Siempre me felicito y me congratulo de conocer gente como todos ustedes, en donde he visto la luz de la vida y de la alegría, aún como sea. No encuentro en una esquina a nadie triste, siempre están platicando, contentos, siempre hay un saludo, siempre hay una alegría, y eso me reconforta y me hace de nuevo sentir la vida. Gracias por conocerte, gracias por coincidir, y una petición. Si pudiera ser que alguna vez pudiera mandarte uno de mis libros que es escrito por mí, para sentir una opinión de alguien tan grande que sí reconozco, no tanto por la sapiencia o la academia, sino por el sentido humano que sale por todos ti. Muchas gracias. Y podría ser que se lo puedan mandar para leerlo y ver la opinión. Es realismo mágico, es localista, es de mi colonia, de mi vida y de mi familia, de mis abuelos. Gracias. Gracias a todos y cada uno. Quizá ya no los vea dentro de un año quizás, pero me llevo su corazón, su vida, su alegría sobre todo, y eso no se borra con nada. Gracias a todos. Si me dejan a mí, voy a pedirle yo a Paula y a María, son dos compañeras trabajadoras del Ministerio que llevan adelante un programa que se llama Territorio de Saberes, que es un formato del intercambio y de diseminar el saber y las experiencias comunitarias de muchos proyectos a lo largo y lo ancho del país, pero pueden compartir algo de eso también. Hola Celio, hola a todos. Bueno, María, que es parte del equipo. Trabajamos acá en el Ministerio de Cultura, parte de la Secretaría y de la Dirección de Formación Cultural. Gracias, Diego, por esta apertura. Venimos trabajando hace 4 años sobre la idea de cómo revalorizar los saberes
que se construyen a partir del territorio, ¿no? Que claramente es un programa que nace desde una trayectoria que se viene trabajando, por supuesto, desde puntos de cultura, de cultura viva, y que emerge como una necesidad de poder focalizar justamente en esta idea de formación y cómo desde los territorios hay formadores y formadoras culturales comunitarias que muchas veces no se reconocen como tal, ¿no? Digo que esto que hablamos, siempre decimos, estamos en el día a día, vamos, venimos, gestionamos esto, llamamos al otro, vamos para acá, que si falta esto, falta lo otro, en el medio hacemos una asamblea, en el medio damos un taller y no se reconoce ese rol del formador y la formadora comunitaria. Y bueno, venimos trabajando en esto, ¿no? Como revalorizar esas voces. Y bueno, la verdad que la mirada, Celio, siempre está presente de ustedes en esta idea de alargar los universos culturales. Es como un eslogan que aparece en esto, ¿no? La posibilidad de narrarse, la posibilidad de escribirse, la posibilidad de verse para poder sostener y fortalecer estos espacios que están día a día transformando las relaciones sociales que se dan no solo en los puntos de cultura, no solo en las organizaciones en los territorios, sino en esa población que va traccionando el saber hegemónico para que deje de ser saber hegemónico, ¿no? Empieza a incidir en las políticas, incidir en esos saberes. Así que, bueno, después te acercamos un libro que fue escrito por 25 formadores y formadoras de diferentes puntos, sindicatos, organizaciones comunitarias, comunidades de pueblos originarios. Trabajamos con las universidades. Son 18 artículos donde ellos y ellas escriben sobre qué es la formación cultural comunitaria, cuál es su rol y a qué llamamos prácticas colectivas, ¿no? Prácticas de formación. ¿Qué son las prácticas de formación colectiva situadas? Y realmente es un libro que nos llena de emoción porque es una verdadera articulación entre el Estado y las organizaciones, donde las voces de estos son los que inciden en qué temáticas de la cultura comunitaria tenemos que poner en agenda y qué no. En esto creo que es parte de estos. Esto no sale de la nada, insisto, creo que son parte de todo el trabajo que se viene haciendo durante 10 años en Argentina, más años en Brasil y que ha incidido en toda Latinoamérica, que emerge a esta necesidad de seguir narrándonos. Así que agradecida a todo el equipo y todo esto y muchas gracias por esas palabras. Hay un saludo, les voy a leer desde acá estoy, es como la voz del estadio. Les voy a leer. Luis Coronado de Cultura de Guadalajara nos dice vía streaming: muchas gracias por este espacio y por todo el trabajo que están realizando desde el Ministerio. Reciban cordiales saludos desde Guadalajara, México. José Luis Coronado, director de Cultura de Guadalajara. Así que si alguien que está conectado también quiere participar, los invito a poner en el chat alguna pregunta o si quieren abrir la cámara y preguntar en vivo ustedes, bienvenidos, bienvenides. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, hacer una reflexión? Pablo, ¿querés hacer una reflexión? Digo, sos un ejemplo, Pablo es un ejemplo que viene de una organización comunitaria y lograr tener incidencia y ser el intendente de su lugar, de donde vive, ¿no? Y creo que eso también forma parte de lo que la cultura viva comunitaria quiere expresar en términos de incidir en los desafíos cotidianos y qué lugar de incidencia no tiene ser el representante de la población elegido por su población para que defienda sus intereses. Gracias, Fefo. Gracias, Celio. Gracias por la experiencia, por poder plasmarla en esto maravilloso que tiene el libro, que me parece que junto a la radio, por suerte no se lo llevó puesto la tecnología, ¿no? Todavía la radio y los libros todavía siguen existiendo, así que está buenísimo. De hecho, puntos de cultura, de puntos de cultura forman parte muchas radios comunitarias como la nuestra en Villa Ciudad Parque. Nada, agradecido. Para mí es un placer enorme. Nosotros somos Punto de Cultura desde el año 2011. Como siempre, en cada oportunidad que tengo, digo, este programa transformó la
el trabajo de nuestra organización comunitaria y evidentemente en un momento determinado decidimos desbordar los límites de la organización comunitaria, proteger a nuestra organización y trasladar todo el trabajo territorial a la disputa del espacio de gobernanza para hacer realidad muchos sueños y compromisos que teníamos con nuestra comunidad desde el Estado. Y la verdad que es una experiencia maravillosa, llevamos 4 años de gestión. La organización Semilla del Sur acompaña desde su objetivo, desde su trabajo, todo este proceso. Y bueno, hoy están allá acompañando, también saben que estamos en esta actividad. Lucía fue parte de, que es una de las, hoy hablaban de la cuestión de género, nuestra organización tiene toda su representación, son mujeres, de hecho en Perú y bueno, próximamente en México seguramente viajen las compañeras de Semilla del Sur que están a cargo de la acción comunitaria ahí en el territorio en distintas actividades que realizamos. Y la verdad que el crecimiento que ha tenido la cultura viva comunitaria en el continente y particularmente en Argentina ha sido increíble. Y bueno, ya ha desarrollado tanto compromiso y tanta construcción social que también aparecen estas aventuras de salir a disputar espacios de poder también en los gobiernos locales, que por los gobiernos locales pasan muchas cosas. El Estado cobra una dimensión tremenda porque esos son gobiernos de cercanía, donde estamos cerca de la comunidad y donde podemos aplicar principios de construcción de comunidad organizada, y la verdad que es muy valiosa la experiencia, así que estamos felices de poder transitar este camino, donde también es un gran desafío porque siempre estaba en el inconsciente colectivo que cuando uno tomaba el camino de la política se ponía en riesgo la construcción de la organización comunitaria. Y en nuestro caso no sucedió eso, sino que se potencian mutuamente, así que la verdad que estamos muy contentos de transitar este camino. Gracias. Muy bien. ¿No hay más? Bueno, enfim. O livro está cá. Espero que leiam, que compartam. Não é porque eu escrevi, é porque as histórias são muito buenas. São muito necessárias. São as histórias que se invisibilizam, porque sempre se conta a história da gente mais assim, mais conhecida, mais famosa, não? Eu prefiro contar essas histórias dessa gente, que são pessoas extraordinárias, como todas que estão aqui. São essas que constroem a humanidade. É assim que a humanidade se move. Desgraçadamente, sim, vou terminar com uma coisa. Desgraçadamente, permitimos que essa potência, essa capacidade de agir e de transformar, ela seja quitada, não? Este é um ponto. Eu escrevo um pouco sobre isso, porque há uma parte que é um pouco mais teórica, assim, conceitual, na primeira parte. Mas depois eu prefiro descrever as coisas. Mas há um ponto, não é, que temos, não é um ponto de cultura, mas há um ponto que temos que compreender, não? Em algum momento da história da humanidade aconteceu uma virada, assim, que alguns conseguiram quitar a potência da gente para concentrar poder. Em verdade, o problema todo está nessa lógica do poder. E tenho reflexionado sobre isso, outros também, não? Com auxílio de vários pensadores, tenho observado, não? Em verdade, a lógica da organização das pessoas no mundo, há miles de anos, ela tem se pautado por la lógica do poder. Não é a lógica do Estado solamente, é a lógica do Estado, mas é a lógica do mercado, é a lógica das igrejas. Por isso, quando eu escutei
que um candidato se apresenta como anarcocapitalista. Não é possível ser anarcocapitalista, porque o anarco questiona o sentido do poder. E o poder, quando se transforma as coisas em mercancia, em mercadoria, não? Ele é organizado por la lógica do poder, não é? Não é somente em relação ao poder do Estado, há outros poderes, inclusive os poderes em las comunidades. Assim, eu reflexiono sobre umas coisas em comunidade também, porque há problemas. Hoje não vamos falar sobre eles, mas há problemas do poder. Mas quando se produziu essa virada, não? Porque se poderia organizar a sociedade por uma outra lógica, a lógica da potência. Para que eu tenha poder, por exemplo, da palavra agora, sobre vocês acá, eu estou como invitado, estou falando de FEFO, a gente que me quer bem, estou aqui falando, não tenho outro poder. Não lo quitei de ninguém, o poder de ninguém. Queremos escutar, mas estou com o micrófono. O poder ele é sempre relacional. Então, é necessário quitar o poder de los outros, que pode ser por la força bruta ou pode ser por uma decisão blanda, por la força blanda. Mas sempre o poder tem que concentrar. A potência não. A potência distribuída. Um ato de amor é o que genera vida, genera criação, não? Para que eu tenha potência, eu não necessito sacar a potência do outro. Percebam uma coisa, é o poder substantivo masculino, la potência, substantivo feminino. Não há como pensar em uma outra forma de organização social sem pensar na primeira de todas as dominâncias, a dominância de umas pessoas sobre as outras, de los humanos sobre os outros seres também, não? E qual foi essa primeira dominância? Antes do Estado, antes do mercado, antes mesmo das igrejas, enquanto instituição, eu estou falando, não como uma espiritualidade, mas como uma instituição de poder. Antes destas todas, se construiu um processo de quitar poder de alguns sobre outros, que foi quando a introdução do patriarcado. Então, esta é a chave. A chave que precisa ser virada hoje, porque consenso de urgência histórica, porque se vivemos em um momento de colapso climático, de colapso civilizatório, de profunda desumanização, precisamos alterar essa chave. E a primeira das dominâncias é esta. Então, enfim, também acá, certa vez me perguntaram, mas você fala muito a partir do feminino, não? Há história para isso, não vou contar aqui agora. Mas é verdade. Sempre que eu estive assim, em pontos de cultura, assim, primeiro, uma coisa muito forte são esses em parejas. Eu observei, é uma coisa fabulosa. Quando em pareja, a coisa tem outro câmbio. Segundo, com mulheres, solo, né? Terceiro, com homens que são femininos também, que têm, porque o feminino e o masculino não é uma coisa de homem e mulher, não? É uma outra dimensão, não? E isso eu pude observar. Observei bastante. Então, é isso. Graças por tudo. Espero que apreciem o livro. Sei que acá não haverá livro para todas e todos e todas, mas creio que em breve haverá. Enquanto isso, o livro também está
está aberto para descarga, mas não há nada que substituir a leitura de um livro assim, em papel, em nossas mãos. Graças por tudo. Gracias. Bueno, gracias Celio, pero no te vayas porque Eduardo quiere compartir un momento contigo aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos otro aplauso a Celio y le quería pedir a Sandra Cornejo que se acerque acá y vamos a... Esperen a ver si me sale bien todo esto. No, les queríamos compartir a ver. Ay. Ahí se ve, sí. No, les quería mostrar esta imagen. Bueno, Sandra del Centro Cultural Comunitario Cocay, de Guadalajara, un aplauso para ella. Gracias. No, nos vamos a tomar un minutito para contarles, pero nos vamos a tomar unos minutitos para contarles algo muy importante, muy humilde, muy modesto, pero es un camino que vamos a empezar a abrir a nivel latinoamericano y que queríamos compartir en este evento aprovechando la presencia de Celio y de tantas compañeras y compañeros. Este fue un evento que hicimos este 4 de mayo que pasó este año, a 10 años del Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia, en La Paz. Se llamó 100 Caravanas por el Buen Vivir y significó el encuentro de un montón de organizaciones de América Latina haciéndonos cargo del camino que había empezado en el primer Congreso Latinoamericano de La Paz. Ese momento cuántico que fue autopercibirnos las organizaciones de cultura comunitaria, cultura viva comunitaria, y hacernos cargo de que estábamos construyendo una subjetividad política distinta. Y usamos ahí un símbolo de esta estrella verde que quiere simbolizar esa política colaborativa no competitiva. Es decir, la posibilidad de construir una teoría política revolucionaria en América Latina que efectivamente pueda superar el paradigma de la ley del más fuerte y aceptar que como decía recién Celio, los cambios tienen que venir desde el lado de la cultura. Entonces inventamos ese símbolo en las 100 caravanas y lo empezamos a agitar, pero sobre todo se inició un camino que fue el de la posibilidad de imaginar un instituto, así como en Argentina tenemos un instituto argentino de promoción de la cultura viva comunitaria, construir un instituto latinoamericano de promoción de la cultura viva comunitaria. Es decir, un organismo que se ocupe, que empiece a construir la posibilidad de que a nivel continental se puedan lograr varios objetivos políticos y comunitarios relacionados con la cultura viva comunitaria. Y charlándolo con Celio en varios momentos, en distintas reuniones, nos dio la alegría le propusimos concretamente si esa nueva herramienta podía en su primera etapa contar con su presencia como animador general de la posibilidad de ese instituto, así como en Argentina es María Emilia de la Iglesia, que Celio fuera la referencia de ese nuevo Instituto Latinoamericano de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Y nos dijo que sí, así que vamos a darle un aplauso. Pero ahora sí, lo que voy a hacer ahora es compartirles. Mirá cómo quiere.
Les vamos a compartir ahora un pequeño videito. A cultura viva comunitária. Espera, vamos de vuelta. A cultura viva comunitária. A cultura viva comunitária caminha com nossos povos desde sempre, expressando em ritos, práticas, símbolos e relatos a possibilidade de um modo de viver colaborativo, justo e solidário. São suas artes, suas economias, suas formas de compartilhar o mistério, a memória, o amor e os sonhos. Há mais de uma década, um grupo de organizações e redes empreenderam uma aventura prodigiosa, a de tentar construir um movimento que protegesse essa trama de processos e coletivos em todo o nosso continente, construindo um espaço plural para a transformação da realidade, festejando, aprendendo e organizando. Não para estar fechados entre si como num círculo corporativo, mas para ir ao encontro de outros coletivos, de outras expressões populares e sociais, outras lutas em defesa da Pachamama y sus comunidades, que estaban y seguem estando en perigo. Hoy nuestro movimiento ya existe en 17 países. Ha logrado legislaciones y programas estatales de apoyo a los procesos en los territorios en muchos de ellos, siempre luchando por la asignación del 0,1% de los presupuestos nacionales para esos objetivos. Foram realizados 5 congressos continentais nestes anos. Além da Bolívia, aconteceram reuniões também em El Salvador, Equador, Argentina e Peru. E nos preparamos agora para marchar a México em 2024 y a Colombia en 2026. El Instituto Latinoamericano de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria surge ahora como parte de ese camino. Es la propuesta de construir una herramienta institucional que permita ayudar a garantizar objetivos concretos y necesarios para nuestro movimiento. La consecución de los recursos para realización de nuestros congresos nacionales, el apoyo a instancias de intercambio, sistematización, investigación y formación, y el impulso de iniciativas en el campo de las políticas públicas a nivel nacional y supranacional. Una instancia colegiada, participativa y dinámica que permita dar fuerte impulso a los procesos de cultura viva comunitaria en el continente y ayudar al cuidado de sus trabajadoras y trabajadores en los territorios. Há 10 anos do primeiro Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, o desafio segue de pé, mas nós somos mais e mais diversos, múltiplos. Na construção de uma nova política colaborativa e humana que dê existência a uma nova arte e a uma nova economia. Ayúdanos a construir el Instituto Latinoamericano de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Difundí la iniciativa y participá de la consulta continental. A cultura viva comunitária não veio decorar a democracia, mas transformá-la desde as suas raízes. Muy bien. Bueno, hicimos este material un poco para romper el hielo. Es un bosquejo, es un borrador, es un camino que empieza, pero también queríamos mostrar que hay mucha voluntad. Ahí está la Corporación Cultural Nuestra Gente de Medellín, está la Asociación de Swing de Costa Rica, está el Centro Cultural Cocay y muchas organizaciones de México, de Uruguay, de Brasil. Y es un camino que vamos a iniciar y que tiene varias estaciones. La idea es, en un par de semanas, lanzar respecto de todo este proyecto una consulta continental sobre 3 grandes dimensiones. En la perspectiva de construir un Instituto Latinoamericano de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, ¿qué necesitan las organizaciones como tal? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura viva comunitaria en nuestro continente? ¿Y cuál es la relación con los estados y con las políticas públicas? Todo ese material que se va a tratar de implementar a través de una consulta virtual continental
La idea es compartirla en un encuentro que se va a realizar en febrero del año que viene en Bogotá, y la idea es llegar a Guadalajara en agosto a un segundo encuentro para poder presentar en el Congreso, en el 6º Congreso de Cultura Viva Comunitaria, ya el proyecto de este instituto más sólido, más consensuado y con todos los elementos para que también sea materia de debate del Congreso que vamos a tener. Un tema más de debate que va a haber. Pero lo importante de esta aventura que iniciamos es que en la morfología organizativa que tiene que tener el movimiento de cultura viva comunitaria, fijémonos que acá en Argentina tenemos por un lado un movimiento argentino de cultura viva comunitaria con sus vocerías, con su mesa federal, un instituto que es de la sociedad civil, digamos, el Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, que es el que coordina María Emilia, y también tenemos una herramienta al interior de lo que sería el Estado, que es la Comisión de Puntos de Cultura y el Consejo de Cultura. Es decir, por eso lo de la política colaborativa es desarrollar un instrumental de organización política que permita que algo tan diverso como la cultura viva comunitaria no termine siendo una organización corporativa o competitiva, sino una espiral de permanente ampliación de la participación. Entonces, bueno, tenemos un plan de trabajo. Esta es la primera vez que lo estamos presentando así públicamente. Y tenemos el desafío de volver a encontrarnos en Bogotá, en Guadalajara, en México, para ver si en el transcurso de los próximos años podemos darle forma a esta herramienta. Ahí se mencionó, hay un tema que es fundamental: la única garantía de sobrevida, crecimiento y fecundidad del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria radica en que se realicen congresos nacionales masivos y plurales de cultura viva comunitaria. Y en muchos países las organizaciones no cuentan con el financiamiento, con los recursos para poder hacer eso. Entonces, en ese sentido, este Instituto Latinoamericano de la Cultura Viva Comunitaria, el primer objetivo concreto es trabajar para lograr apoyar a través de recursos institucionales, financieros y políticos la realización de congresos nacionales de cultura viva comunitaria en toda nuestra Bella Ayala, ¿no? Porque la gente es lo que convierte a una identidad política en algo revolucionario o reaccionario. Y cuanta más gente seamos, mejor. Así que bueno, les queríamos compartir, aprovechando que estaba Celio, compartirle estas ideas, pero quisiéramos en ese sentido también, quisiera también que Sandra y Celio comentaran cómo ven esta propuesta, riesgos y deseos y potencialidades, ¿no? Le recibimos con un aplauso acá a Sandrita. Pues voy a decir que muchos de ustedes seguro conocen más a Eduardo que yo y saben que así avienta, impulsa, ¿no? Yo creo que en este momento, justo como todo lo que se está viviendo en el movimiento de cultura viva comunitaria a nivel latinoamericano, creo que la creación del Instituto Latinoamericano de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria también es una oportunidad para fortalecer, ¿no? Y recordar cuando platicaba Eduardo conmigo, me gustaba mucho esto que recalcaba y que me he dado cuenta en el camino. Y digo, yo he tenido el apoyo. Coca desde hace 7 años es militante del movimiento, si no me equivoco, o más, 8 años. Y que de repente nos perdemos en la mirada, el objetivo, la razón de ser, la filosofía del movimiento, y que uno de los objetivos también
que se plantean desde el instituto es justo esto, ¿no? Como siempre tener la mirada filosófica, política, pero también económica, y que en estos días de compartir, justo hoy, hablaban desde el instituto también en la dignificación del trabajo de quienes hacen cultura comunitaria, ¿no? Entonces, la pertinencia de este organismo para fortalecer un movimiento que tiene años y que existe para los que se nombran o no como parte del movimiento, ¿no? Hacedores de cultura viva comunitaria. Entonces, lo veo súper pertinente. También un reto, ¿no? Justo en México el próximo año se viene el siguiente Congreso Latinoamericano, y lo cierto es que también es un reto, ¿no? Desde la organización, formar los grupos impulsores, y ni hablar de los recursos para los congresos nacionales, que personalmente creo que todavía falta en México tejer, fortalecer y articular más la red de cultura viva existente, ¿no? Entonces veo una oportunidad grande en seguir tejiendo redes desde acá, ¿no? Conocernos, generar, a lo mejor, digo, ya soñando, como veo que a Eduardo eso no se le dificulta, no solo estos encuentros nacionales, ¿no? Sino de una o de otra forma seguir buscando, aprovechando esta virtualidad que creemos que no es tan compatible con el calorcito que se da cuando estamos, pero sí que al final nos acortan las distancias. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, seguro será controversial, pero también esperanzador, ¿no? Y me recordaba hace rato, ¿no? Alguna vez escuché que la esperanza es un órgano que se tiene que ejercitar. Entonces creo que son estas narrativas que poco se escuchan, ¿no? Estas propuestas las que al final nos siguen echando a andar. Yo, gracias, Sandra. Sí, no, la verdad que es una audacia importante todo esto, pero también es el momento, es oportuno el momento a 10 años del Congreso. Y me acordaba en muchas ocasiones con Celio, conversando, la última vez me dijo así al pasar, comentando, que tiene ganas de hacer una especie de canal de streaming global de la cultura viva comunitaria. Es una de las cosas que va alargando, ahora por ahí lo puede desarrollar un poco más, pero son muchas propuestas y proyectos que él ha sugerido colectivamente y que todavía no hemos logrado encontrar el marco institucional para concretarlos o para darle curso, aunque no sea al interior de ellos mismos, porque por ahí hay cosas que no tienen que ser parte del instituto, ¿no? Pero que sí seguro una herramienta de este tipo puede apalancar y puede ser. También es importante señalar que el instituto no lo pensamos como el cerebro del movimiento, más bien puede ser el tobillo del movimiento, o sea, una estructura que permita que ese organismo vivo avance, camine, pero por eso se combina el instituto con la asamblea del movimiento cada 2 años latinoamericana, con los congresos nacionales, con los círculos de la palabra, o sea, una distribución del poder y el debate abierta, ¿no? Pero que necesitamos una herramienta que ayude a concretar algunas cosas y no nos obligue siempre a depender, como muchas veces dependemos del financiamiento estatal. Entonces, ¿qué opinas, Celio? E aí, rapidito. Balanda, por la mañana, disse, temos que combinar mais como apresentarmos. E eu disse, não é necessário. Improvisamos na hora, porque... E assim é melhor, não? Então, já he visto o vídeo agora, não? Que coisa maravilhosa, não? Que maravilha, não? Hablado em português, em espanhol, no futuro em quichua, guarani, e vai se misturando, fazendo mosaico, não? Nahuatl. Assim é. Então, não é necessário que deliberemos antes. ¿Por quê? Porque há uma outra forma de construir as coisas, que é baseada em la confiança. Isso é muito importante. Eu confio em Balan. Balan confia em mim. Nós outros nos confiamos.
Não é um processo de disputa, é uma coisa que consegue perceber o movimento também de uma maneira que ele tem a sua dimensão de representatividade, de reivindicativa, organiza coisas, mas há canais para todos. Pode ter uma Comissão Nacional de Pontos, é uma coisa, o Instituto é outra. Emília não está competindo com os outros, ao contrário, estamos criando uma estrutura. Em verdade, isso tudo tem uma base filosófica. A cultura viva não é uma redundância, tem esse sentido. Estamos no processo da vida. Na vida é assim, não é? Não há um ponto central, não é o cérebro que é o ponto central. Não, porque para que o cérebro processe uma série de sensações, ele tem que experimentar por outros meios, por o tato, a visão, a escuta e tudo mais. Então, vamos exercitar uma outra forma de apresentarmos. Outros vão ter, creio que no almoço, alguém disse, há um ponto acá que a gente quer. São pessoas que gostam de tocar música, de se encontrar, e eles querem continuar fazendo isso e irem a alguns pontos também apresentar sua música. Há espaço para isso. Não são menos representativos ou não são menos movimento que outros que vão participar de todos os processos, organizar marcha, organizar coisas. Há espaço para todos e a riqueza está nessa combinação. E o Instituto, agora, na proposta de um Instituto latino-americano, não? Pode parecer ousada, mas ela é real, porque ela está calcada em processos reais de vida. Este é o real, não é outra coisa. Então, vamos compondo isto. Uma coisa importante também, que eu estava falando com Luísa, creio que a Luísa saiu, é que não há também essa distinção. A cultura viva comunitária é tudo aquilo que não está no Estado e se organiza de uma maneira diferente. Não, há agentes que são da comunidade, estarão em espaço do Estado, há outros que estão no espaço da academia, há artistas que, por sua personalidade, são mais individuais. Não se pode também querer que toda a criação artística seja feita de uma maneira comunitária, plena. Não, há formas de perceber. Então, dessa composição diversa, não? De artistas que fazem seu trabalho individual, mas que é comunitário, que são antenas também, que percebem a coisa. De la gente que está no Estado de uma outra maneira, como Fefo, como tantos outros, como eu. Eu agora não sou Estado, mas eu estive em Estado. Não? Pensadores, acadêmicos, agentes nas comunidades, tudo isso se soma, não se divide. Então, essa seria uma outra forma. Processos decisórios. Não necessariamente a decisão por votação, em que a maioria decide as coisas, em alguns momentos é necessário haver a decisão da maioria, mas não necessariamente. Há vezes que não é necessário haver uma decisão única. Não. Há que produzir mais processos de consenso, e que, na realidade, o que é um consenso? Não é que todos têm que pensar da mesma forma. Eu estou consentindo, eu percebo que aquele aspecto, aquela decisão, não vai me ferir. Então, que siga. E outro pode seguir de uma maneira, e tudo depois se organiza, porque na vida é assim, os processos de vida são construídos dessa maneira. Por último, de uma maneira prática, a ideia também do Instituto é ter alguma autonomia financeira. Em algum momento, temos que ter. E aí que em Guadalajara, conversando com
com Balan, já é algo que me gostava, já tinha pensado um pouco nisso, porque me recuerdo que no início, um pouco antes, no início dos pontos de cultura, aí estava no Estado e tínhamos mais recursos. Nós outros desarrollamos toda a Nação de Cultura Digital. Era 2005. Hicimos uma plataforma para que se compartilhasse vídeos. Era chamada Chemelé. Adaptamos assim, bem abrasileirado, assim, de XML, não? Que é o código. O YouTube, eu não conhecia. Ocorre que depois, por outros problemas em Brasília, depois de 2011, não se continuou com isso. Mas poderíamos ter criado essa plataforma, estávamos criando, em software livre, em Creative Commons, por encontros de conhecimentos livres, e hacíamos assim, feiras de semillas crioulas, com feiras de software livre, juntos. Pois bem, por que tudo tem que ser apropriado, assim, comido para que a gente tenha miles de miles, não? Este que se comprou o Twitter, essa gente que se apropria de tudo. Não podemos nós outros criar uma plataforma como o YouTube? E não podemos, porque nós outros é que alimentamos, mas veja, nós outros, a gente entrega seus desejos, entrega sua alma para que isso seja a grande mercancia do capitalismo nesse momento. Então vamos construir alguma coisa assim, e que pode começar por uma outra coisa também, que seria uma plataforma de streaming que poderia financiar as produções, as linguagens das comunidades. Na América Latina, não podemos vislumbrar em poucos anos, 2 anos, 3, 5 anos, ter 1 milhão de pessoas que paguem $20 por ano para financiar uma plataforma como essa. Tendríamos 20 milhões de dólares. Então, e de uma maneira totalmente autônoma, colaborativa. Miren, estou falando de uma coisa muito pequena, a gente paga mais que isso nas plataformas. E poderia ser de outra maneira, e outros poderiam pagar mais, ou esse é o mínimo, e depois hace colaboração. Então, este é nosso desafio, e vamos fazer. Claro que me aproveito de minha situação assim e digo, entrego meu nome, estamos juntos e todos, mas operem, outros acá e outros que não estão acá, por favor, vamos operando juntos e assim seremos o Instituto Latino-Americano de la Cultura Viva. Grande abraço. Bueno, ya estamos muy sobre el límite, pero si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una observación, algo, porque este momento la verdad que se lo sacamos un poquito al encuentro por generosidad de Federico Prieto y de Diego Benaviv, así que les agradecemos a ellos, pero no sé si alguna observación, algo. Igual no hay mucho más, hay que seguir creándolo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias Fefo, muchas gracias Diego. Vos sí, dale.